Graça e a paz do Senhor estejam com vocês. Hoje de madrugada eu estava orando e Deus me deu uma mensagem, eu gostaria de passar. Está no livro de Oséias. Oséias fica depois de Ezequiel, depois de Daniel. Eu vou ler o versículo 1 a 4 e o versículo 12 do livro de Oséias, do capítulo 8. Põe a trombeta à tua boca, ele vem como águia contra a casa do Senhor, porque traspassaram o meu concerto, se rebelaram contra a minha lei, e a mim clamarão: Deus meu, nós, Israel, te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo persegui-lo-á. Eles fizeram reis, mas não por mim, constituíram príncipes, mas eu não o soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Versículo 12. Escrevi para eles as grandezas da minha lei, mas isso é para ele como coisa estranha. Oséias é conhecido por seu casamento com uma prostituta, é uma alegoria que representa a idolatria de Israel para com Deus. Porque Israel era conhecido como povo de Deus, mas eles rejeitaram a Deus indo após outros deuses. No versículo 1 fala da trombeta, do toque da trombeta. Quando a trombeta tocava no reino de Israel, é porque alguma coisa muito grave estava acontecendo, ou porque um aviso muito importante ia ser dito e o povo tinha que ouvir. E Deus levantou Oséias para tocar a trombeta, para avisar ao povo que Deus não estava se agradando do comportamento deles. Eles escolhiam seus governantes sem pedir a direção de Deus, pela sua própria vontade. Eles recebiam ouro, prata de Deus. Deus prosperava na vida deles, mas eles usavam essas coisas para fazerem ídolos, para serem adorados. Eles faziam sacrifícios a Deus, levavam animais, mas Deus não estava recebendo por causa do pecado. Israel fazia sacrifícios, adorava a Deus e saía de lá e ia cometer os mesmos pecados de antes. Então eles estavam fazendo sacrifício de tolo, eles estavam se prostituindo espiritualmente. E nos dias de hoje não é diferente. Deus é tão bom, Deus dá tantas coisas, tantas bênçãos, mas o povo quebra a aliança. O povo vai atrás de outros deuses de fundição, ídolos mortos que não podem ouvir as orações, ídolos que não merecem a glória, a honra que é devida somente a Jesus. O povo de hoje está se prostituindo espiritualmente. Eles dizem que adoram a Deus, mas os seus atos mostram exatamente o contrário. Eles estão profanando o nome de Deus. Olha o que foi feito no carnaval. Foi uma profanação do nome do Senhor. E no versículo 7 diz: porque semearão ventos e cegarão tormentas. Não há seara, a erva não dará farinha, se a der, tragá-la-ão aos estrangeiros. Você já ouviu aquele ditado que fala assim: quem semeia vento, colhe tempestade? Ele foi tirado do versículo 7, do capítulo 8 de Oséias. Deus é amor? É. Só que Deus é justiça. O povo de Israel estava semeando ventos e colheriam tempestades. O povo de hoje também. Deus levantou profetas
ainda levanta profetas para falar: Jesus está voltando, vocês têm que abandonar o pecado, têm que se arrepender, têm que se humilhar. Deus deixou a sua lei para que fosse obedecida, mas o povo não dá valor, o povo não obedece, não lê a Bíblia, eles estão tão agarrados às suas religiões, às suas tradições, que eles não conferem na Bíblia, na palavra de Deus, para ver se as coisas são assim mesmo, como mandava o apóstolo Paulo. Confira na Bíblia para ver se está certo, muda o seu comportamento. Não adianta ir na igreja, não adianta fazer sacrifícios, se não houver obediência, se não houver humilhação, Deus não recebe esses sacrifícios. Aí depois vem falar que Deus mandou castigo. Não, as pessoas estão colhendo o que elas plantaram, elas rejeitaram a Deus, rejeitaram a Jesus e por isso estão sofrendo. Aleluias. Deus está falando: voltem seu Deus verdadeiro, adorem a Jesus, recebam Ele como seu Salvador. Tem que ter mudança de vida. O povo não pode continuar assim, blasfemando contra Deus, adorando ídolos falsos. Tem muita gente que fala assim: ah, mas isso era para o povo de Israel, para os ídolos pagãos. Não, isso é para o povo de hoje também. Tem muita gente que está adorando ídolos. Deus dá carro, dá casa, Deus dá saúde, dá um emprego bom, e as pessoas estão fazendo disso um ídolo. Porque ídolo não é só imagem não de santo, ídolo também é tudo que você coloca acima de Deus. Deus não está recebendo o sacrifício do povo. Sacrifício tem que vir seguido de obediência. Vamos nos atentar para o livro de Oséias, porque é um clamor pelo povo, é um alerta. Ainda dá tempo da gente se consertar, ainda dá tempo do povo receber Jesus como seu Salvador. A porta da salvação ainda está aberta. Deus é tão bom, mas tão bom, que em vez dele destruir o povo, ele avisa antes, para ver se o povo se conserta. Vamos fazer um conserto com Deus, vamos ver o que está errado na nossa vida, por que Deus não está recebendo o nosso sacrifício. Leia o livro de Oséias todo, porque você vai ter uma grande revelação do Senhor e você vai ser muito abençoado pela palavra de Deus. Que Deus te abençoe.